Se a gente pudesse falar das tecnologias que estão reestruturando o planeta e que elas trabalham juntas, a gente tem a IA, lógico, né? A inteligência artificial. Depois a gente tem a internet das coisas, que foi o que o Cava falou, que capta dados, que nem o nosso organismo tem 5 sentidos, e pelos seus sentidos você capta dados quanto o cérebro. A internet das coisas faz isso para a inteligência artificial, ela captura dados. A gente vê o mundo e interpreta ele através da visão, do tato, audição, do olfato, paladar. Exatamente. E a internet das coisas seria o quê? São coisas sensores, conectadas. São sensores. Por exemplo, você quando enxerga alguma coisa, você pegou dados para você, por exemplo, não bater na mesa, para você pegar o copo, para você operar no mundo. Quando você fala da inteligência artificial, ela usa, por exemplo, um sistema de visão computacional para capturar dados. Isso é um sensor. De visão, que é como o carro dirige, como um robô enxerga. Quando você pega a temperatura, que o Cava falou, ele falou de sistemas que você programa, sobe a temperatura, baixa. Mas imagina que você tem um sistema inteligente, né, que está analisando várias, ele tem que analisar a temperatura, ele tem que ver se a umidade do lugar aumentou, sensor de, por exemplo, a cidade inteligente, ele tem sensores nos carros para saber se está chovendo naquele lugar, ele tem de quantos carros estão passando, todos esses sensores na geladeira, que o Cava falou, que se a sua geladeira tiver muito produto, o produto tem um sensor, que ele diz que ele está lá dentro, que ele está estragado, não está. Então, todos esses dados, o seu celular emite um monte de dados para ter inteligência, esses dados alimentam a inteligência artificial da mesma forma que os nossos sentidos alimentam o nosso cérebro. E aí você consegue processar. Tem um exemplo muito bacana e que é muitas pessoas já usam isso, que é o seguinte, tem muita gente que tem relógio inteligente hoje. Esses reloginhos, a maior parte deles, consegue identificar, por exemplo, se você caiu e desmaiou. Porque ele consegue ver, putz, esse movimento aqui é de queda, e a pessoa não se mexeu mais, e aí ele fala, pô, deixa eu dar um som aqui para ver se a pessoa desmaiou ou não. Se a pessoa não responde, ele automaticamente já liga para emergência. Então isso é um exemplo de sensor. Já tem isso. Isso. Entendeu? Então, tudo isso é dado. Quanto mais dado você tiver, mais você consegue se tornar inteligente. Que nem o Cava falou, a aprendizagem, não existe inteligência sem dados, não existe. Você pode ter o cérebro mais brilhante do mundo, se você não tiver dados para alimentar seu cérebro, tanto que pessoas que têm memória de curta duração boa, né, ela consegue resolver problemas complexos de cabeça mais facilmente, porque ela tem dados ali que ela consegue operar. Então, na inteligência artificial é igual. Sem dados, você não tem inteligência. E os dados vêm de várias maneiras. Vem treinando, que nem o Cava falou, que é a supervisionada, e tem, inclusive, de ela tentar e fazer, que nem você. Você está num lugar que você não conhece. Você não experimenta fazer alguma coisa? Por exemplo, você faz uma piada, ninguém deu risada. Você está tentando. Para esse público aqui, essa piada não funciona, eu vou tentar outra. Então, isso que é tentativa e erro, que é uma forma de aprender, a gente também tem algoritmos que aprendem por esses métodos, porque a gente não tem dados para treiná-los. Tá? Então, quando não tem dado, é difícil você treinar a inteligência artificial. Eu particularmente não gosto do conceito de inteligência artificial. Não. O conceito? Não, o conceito. Eu acho ele... Pela palavra inteligência? Não, pela palavra artificial. Porque é o seguinte, inteligência... como é que a inteligência é definida? Ela é definida a partir do resultado, do output. E qual é o resultado em última análise? É o resultado que é adaptativo. Então, por exemplo, o comportamento de qualquer espécie que existe e que já existiu até o momento que ela desapareceu era inteligente. Porque, no final das contas, garantia a adaptabilidade dessa espécie. Como é que a inteligência de máquina é definida? Através de um parâmetro que é aquilo que é inteligente para o ser humano. O que é definido como inteligente para o ser humano? Aquilo que é adaptativo para o ser humano. Você entende? Então, no final das contas, a inteligência não é nem artificial nem natural. A inteligência é um conceito que emerge à luz da adaptabilidade, ou seja, do quanto o comportamento está bem acoplado naquele ambiente que aquele ser, vamos dizer assim, um ser vivo ou não, existe. Agora, a gente pode pensar que às vezes a inteligência é sintética. Então ela não é artificial no sentido que a outra é natural. A inteligência em si é o comportamento. Se ele está bem adaptado, ele é inteligente. Ele pode vir de uma origem natural, ou seja, de um ser biológico, ou de um ser sintético, de alguma coisa sintética. Nesse caso, a gente chama de inteligência artificial, entendeu? Então é só uma questão de denominação, mas eu acho que faz diferença, porque às vezes as pessoas pensam que a inteligência artificial é definida por uma propriedade específica, artificial, que nem um corante artificial. E não é. Não. É o comportamento adaptativo que é inteligente. Mas a gente pode dizer que esse software, essas máquinas são inteligentes? Se elas realizam comportamentos que a gente considera inteligentes, sim, entendeu o ponto? E o problema é que a inteligência em si não é artificial ou natural. A inteligência ela tem uma ontologia própria. Entendi.
Agora, os sistemas que são sintéticos podem fazer isso? Podem. Em última análise, qual que é a grande diferença? Né? Eles deveriam ser chamados de sistemas de aprendizagem, não necessariamente sistemas de inteligência artificial, porque é muito mais isso daí. Em vez de você ser definido por regras top-down, como a Marta estava falando, ele aprende, ou seja, ele se transforma por dentro, como vocês dois falaram. Esse é o grande ponto. Bottom-up. Então, no final, se você muda plasticamente o seu comportamento em função do ambiente, e essa mudança plástica é adaptativa, tal como um comportamento humano de outra espécie é adaptativo, por definição ele é inteligente. E é isso que é inteligência artificial na prática. Eles tomam... Esses softwares, essas máquinas, elas chegam a tomar decisões sozinhas. Elas tomam, são autônomas. Algumas sim, outras não, mas são autônomas. O carro autônomo, por exemplo, ele toma todas as decisões sozinho. Mas aí a gente vem para aquele medo dessas decisões não serem éticas, não serem morais e causarem danos a gente. Então, são duas discussões, né? Um comentário rápido é o seguinte: você tem que separar duas coisas. Primeiro assim, um sistema de tomada de decisão pode ser totalmente autônomo, ele pode ter graus diferentes de autonomia. Como a Marta está falando, o carro autônomo, estritamente, ele decide tudo sozinho. O carro que ele decide algumas coisas, você decide outras, ele tem uma autonomia parcial, nível 4. O meu... Esse deve ser nível 2. Se você está com a mão fora do volante muito tempo, ele fala para você colocar, senão ele desliga o sistema, né? Provavelmente deve ser nível 2 ou nível 3. Então você tem níveis progressivos. Isso daí está dentro de uma discussão sobre o grau de autonomia, ou em outras palavras, a capacidade do sistema de performar adaptativamente em contextos relevantes para o ser humano, ou se tivesse qualquer outra espécie na jogada, ia ser para qualquer outra espécie. Um papo totalmente diferente é o quanto as decisões tomadas, ou mesmo as assistências decisórias, as dicas que ele te dá para tomar decisão, são morais ou não, que é uma discussão totalmente diferente, porque, veja bem, mesmo com uma autonomia parcial, o sistema pode te dar sugestões que são imorais e vice-versa. Entendeu? Então, a gente não pode misturar as duas discussões. E autonomia é diferente de inteligência também. Exato. Às vezes você pode ter sistemas extremamente inteligentes, mas que eles não conseguem colocar aquilo em prática. E às vezes você pode ter autonomia. Um exemplo que a gente dá, que eu gosto de brincar, é assim: você pega um jovem de 15 anos, que enche a cara e vai dirigir, ele teve autonomia, mas não teve inteligência. Exato. Né? E você tem sistemas que são, extremamente inteligentes, mas eles não conseguem fazer nada sem que um humano permita. Então ele não tem autonomia. No caso do carro autônomo, até ele chegar na autonomia, ele foi treinado, testado em ambientes de prova. Até hoje ele não está em mainstream, qualquer lugar vai, ele tem limitações ali. Um robô, ele tem autonomia muitas vezes para fazer algumas coisas. Se você olhar os robôs da Boston Dynamics, eles fazem um monte de coisa, mas hoje um robô não consegue tirar uma mesa, que é uma coisa que um humano faz com muita facilidade. Então essa combinação de inteligência e autonomia, elas acabam definindo quanto que você manipula o ambiente, quanto você tem poder de manipular o ambiente e tomar decisão, e o quanto que você é bom para tomar decisão, né? Porque senão o que você está falando é o paradoxo de Moravec, né? Que é aquela coisa de algumas coisas que são fáceis para a gente são difíceis para as máquinas, e o contrário. Vice-versa. Por exemplo, tentar dar um exemplo, me ajudem aí, mas jogar uma partida de xadrez para a gente é difícil. Tem máquina que faz isso e ganha dos grandes mestres. Agora, a gente montar blocos, a criança monta blocos e consegue empilhar, e para uma máquina é um trabalho difícil, tem que ser todo um aprendizado para aquilo. Então, porque aí a gente pode falar de outro conceito, né? Que nem o Cava falou, que a inteligência artificial é software. Eu comparo assim, é mente, é cérebro, e robótica é corpo. Tá. Então você pode ter para separar. E tem níveis de evolução diferente. Então, por exemplo, a robótica, você pode ter um robô que é totalmente burro e totalmente operado por alguém. Um drone, por exemplo. Né? Quem já pegou um drone aí? Sim, eu piloto drone. Isso, eu sou muito ruim. Então, quando ele tem a minha inteligência, ele está muito mal, ele vive caindo. Mas os drones que são... Eu sou péssimo. Mas os atuais ele assume quando então, pode ser mais obstáculo, então, mas aí pode ser o que o Álvaro falou, que já fica o quê? Compartilhado ali. Quando você vai fazer muita bobagem, ele te salva ali. Tipo, eu não sei onde ele está, eu peço ele voltar, ele volta. E tem drone autônomo, que ele dirige que nem o carro. Entendi. Então, robótica tem um poder muito grande de manipular o ambiente. Porque a gente precisa dos robôs? Ele manipula num grau que, inclusive, os humanos podem manipular, né? E a inteligência artificial, ela tem um poder gigante de complementar a nossa inteligência, inclusive, porque ela tem uma natureza distinta. Quando o Álvaro fala da inteligência sintética, ela tem uma velocidade diferente, ela tem um volume diferente que ela opera, ela tem
bastante diferença em relação à inteligência natural ou à humana, né? Então, sim. Agora, tem uma coisa que você falou que é assim, tem situações novas nessa transição. Porque o que acontece? E esse é um dos exemplos clássicos de quando se fala de carro autônomo, né? Se você está dirigindo um carro e aí de repente acontece um acidente, você atropela alguém, ninguém vai chegar para você e falar assim, não, mas aquele microsegundo você decidiu virar a direção, porque as pessoas entendem que o ser humano de repente, ele perdeu o controle. Agora, quando você tem um software com uma inteligência artificial, você consegue ir lá no histórico e falar, olha, nesse microsegundo ele tomou uma decisão. Por quê, né? Baseado nesses dados, e aí quem é que programou isso? Ou como é que ele foi treinado para, né? Ele protegeu o cara que estava dirigindo ou protegeu as pessoas na rua? E aí você começa a ter discussões novas, porque você tem todas essas possibilidades, não só de escolha, mas também de pegar esse histórico para poder rever. Isso que você está falando é maravilhoso, tem um valor imenso. Eu escrevi outro dia um artigo exatamente sobre esse ponto. Eu acho que vão surgir novas áreas da ciência e da filosofia em função desses debates. Sabe, eu acho que a gente, no fundo, aqui está construindo essas áreas, ainda de uma maneira muito naíve, mas é isso que a gente está fazendo. Porque esses são os debates que a gente precisa ter. E legislação, né? E legislação, total. Quando acontece, tanto que a indústria do seguro, a gente está há anos discutindo que talvez mude a função dos seguradores, mas deve crescer muito essa indústria, inclusive a complexidade dela. Porque na hora que acontece um acidente desse, quem que paga o sinistro, né? Muitas coisas, por exemplo, hoje por ter drones nas estradas, você não precisa de testemunha, você tem sempre algum registro do que está acontecendo, e aí você já pode imediatamente passar por um contrato de paga quem é esse ou quem não é. Agora, tem situações que são super complexas. É o cara que está dirigindo, é o cara que comprou o carro, então o carro é dele, ele é responsável. É o cara que fez o software, é o cara que vendeu o carro, é uma cadeia gigantesca. Na complexidade, tudo, né, se mistura ali. Vamos deixar a ética para discutir mais para frente, então. Tá. Qual que é o ponto que a gente tem que atentar agora sobre inteligência artificial no ponto que a gente está? A gente falou de chat de GPT, a gente fala sempre de trabalhos... A gente até agora... Por que eu acho que assusta, principalmente para mim, deu uma bugada agora? Porque até então a gente imaginava softwares ou máquinas fazendo trabalhos repetitivos, trabalhos que eram braçais. E agora a gente vê algumas coisas que eram consideradas artísticas ou criativas. E essa área da criatividade, porque agora a gente vai ter que mapear de novo o que é a criatividade. Né? Então, vou falar de novo que assim, a piada é velha, a gente está rindo agora, tá? Só para você ter uma ideia. Não é recente isso. Não. Tá. Você lembra que eu falei que meu doutorado é em artes, né? Certo. Você sabe há quantos anos que tem robô que faz trabalho de arte e que faz coisas incríveis, que às vezes a gente não consegue fazer essa discussão dentro do ambiente de artes? Já é antigo, já vem vindo. Então, o que é criatividade na realidade? Criatividade é você conectar novas informações de uma maneira que você resolva problemas diferentes ou novos. Criatividade já pode ser feita. Inclusive, tem autores que dizem que a criatividade está na natureza, em várias outras áreas. Não é uma exclusividade humana, que o humano adora achar que a gente a gente é a única bolacha do pacote, né? Mas, na realidade, a natureza tem toda essa... E quando você entra, já faz anos que a gente fala isso, que quem que consegue conectar um volume maior de informações mais rapidamente? Uma máquina ou um ser humano? Então, a natureza da nossa criatividade deve ser diferente. Por exemplo, quando a gente vai falar daqui a pouquinho do chat GPT, o que a gente precisa hoje, tem que fazer perguntas interessantes. Para fazer perguntas interessantes, você tem que ser criativo. Você tem que saber conectar. Mas é diferente da natureza, da criatividade que a máquina faz. Na minha opinião, tem uma discussão muito grande na academia se isso é criatividade, é uma simulação de criatividade. Então, o que vocês acham? Eu acho que é criatividade, eu acho que está na máquina. Na minha opinião... Agora, mesmo? Minha visão é a mesma da inteligência. A inteligência ou a criatividade são conceitos que precisam ser tratados em si mesmos. Isso. Então, é criativo porque parece criativo, e essa é a definição de criatividade. Criatividade é uma função da recepção. Aquilo que a gente interpreta como criativo, por definição, é criativo. Aquilo que parece que é inteligente do ponto de vista humano, por definição, é inteligente. São conceitos que estão na esfera da recepção, da interpretação. Portanto, que nem uma nuvem, a gente vê uma figura de um coelho numa nuvem. A nuvem não é inteligente, é a gente que deu um significado para aquilo. Não, tudo bem, mas o coelho em si não existe na nuvem, né? Isso aí, calma, não é uma projeção tão relativa, porque efetivamente, quando a gente vai falar de inteligência, a gente está falando de adaptabilidade. Então, e de resultados. De resultado. Tá. Então, criatividade é a mesma coisa. Por exemplo, o teste padrão de criatividade no ano 2022
2, que é do ano passado, é um teste em que você pega uma palavra e o que você tem que fazer é associar com a palavra mais diferente possível. Qual é esse? Uma loucura. Super simples, super legal. Veja bem, se essa é uma medida de criatividade, o quanto eu consigo encontrar algo que não está relacionado, mas o contrário, que envolve a inibição de todas as associações mais imediatas no meu cérebro, para eu poder resgatar algo que é absolutamente distinto, eu posso ter aí uma métrica comum para seres humanos e máquinas, claro. Certo? Se eu pensar que criatividade, isso daí aplicado a situações em geral, significa eu ter algo que rompe com as minhas expectativas, porque afinal de contas o diferente, né, o dissonante é aquilo que está mais distante possível das minhas expectativas, eu também posso ter. Só que aí na esfera do impacto no mundo direto. Então, por exemplo, eu tenho uma obra de arte aqui. Se o convencional é isso, eu ponho 10 obras e ponho um grupo de especialistas para avaliar o quanto elas sentem que essas obras são disruptivas. Esse é um conceito de criatividade. Nossa, mas aí começa a complicar pra caramba. Por quê? Eu tô pensando assim, imagina, tem 10 jurados para avaliar qual é o melhor quadro, o quadro mais criativo. Não, a gente tá discutindo o que é mais criativo, não o que é necessariamente melhor. Então, cuidado, mais criativo, são duas coisas diferentes. Seja, o mais criativo, certo, ou o mais disruptivo. Isso. E aí a gente coloca, não sabemos qual foi feito por uma máquina. Certo. Vilela, eu acho que você tem que botar contexto nessa história, tá? Porque não tem intenção na máquina de ser algo... Não, mas pode ter intenção. Não, e por que não pode? Lógico, pode ter intenção na máquina? Pode não ser uma intenção natural dela, mas quando você tem uma máquina, um algoritmo, o algoritmo sempre tem uma intenção. Tanto que o viés pode vir da intenção do algoritmo. Se eu faço um algoritmo para a gente comer melhor, a intenção desse algoritmo é comer melhor. Perfeito, a intenção que foi injetada por um próprio pelo próprio ser humano que pensou o projeto e colocou aquilo a serviço desse projeto. Você precisa botar contexto nessa história, tá? Vou te dar 2 exemplos. Eu vou te mostrar 2 esculturas em mármore. Tá. Com uma qualidade que você fala assim, caramba, como é possível fazer no mármore com esse detalhe? E eu vou dizer, essa aqui foi feita por um braço robótico, com uma inteligência artificial, e essa aqui foi feita por um ser humano. Eu vou achar legal, as 2 são iguais, mas a que eu vou dar valor é o que tem superação do ser humano. Agora, se eu quero só ter uma escultura na minha loja bonitinha, tanto faz pra mim. Entendi. Agora, se eu tô comprando uma peça de arte, a superação do ser humano me toca muito mais do que um braço robótico. Então, acho que contexto precisa ser levado em conta. Para que você quer? Para que vai usar? Em que situação? Com qual necessidade? Eu acho que faz diferença. O problema é que quando a gente olha para empregos, uma boa parte dos usos, tanto faz o contexto. Mas